Milton, quem está feliz com Jesus? Amém? Estou animado aí, hein? Rapaz, eu não sei nem o que pregar mais, né? Rapaz, que culto poderoso, o Senhor tem derramado coisas tão grandes. Eu estava ali pensando, meu Deus, eu vou falar mais o quê? Né? Mas eu queria que você fechasse seus olhos. A gente vai orar, preparar o nosso coração. Eu sei que o Senhor tem algo para efetivar nessa noite, né? Eu sei que o Senhor tem algo para falar sobre a sua vida. Então feche seus olhos, vamos pedir para que não seja eu que fale, nem nada da minha capacidade humana, mas que seja realmente o Senhor para derramar sobre a sua vida. Não seja palavras humanas, não seja oratória, não seja qualquer tipo de dialética, mas que seja realmente o Senhor que fale com você. Então feche seus olhos, peça para que Deus possa suprir a sua fome nessa noite. Jesus, eu oro, Jesus, nessa noite, eu peço, Deus, para que o Senhor fale, Deus, através dessa palavra que o Senhor me deu, que não seja, Deus, palavras humanas, que não seja algo, Deus, Senhor, da minha mente, mas que seja uma palavra revelada realmente. Eu oro para que os meus irmãos possam ser tocados, Senhor, nessa noite, que eles possam experimentar, Jesus, a Tua presença nesse lugar, Jesus. Eu sei que o Senhor tem algo para derramar nessa noite, eu sei que vieram pessoas aqui específicas que precisam ouvir algumas coisas da Tua parte. Eu sei, Deus, que eu não posso mudar a vida de ninguém, as minhas palavras não podem, mas o Senhor pode. Eu sei que o Senhor é poderoso, o Teu Espírito vivifica, é o Senhor que convence, não é o homem, não é a palavra humana, mas é o Teu Espírito. E eu oro, Deus, te convidando e trazendo o protagonismo totalmente para o Senhor nessa noite. Seja o protagonista desse culto, Jesus. Nós trazemos a centralidade do Teu Evangelho, Senhor, nessa noite. Seja glorificado, Senhor. Eu oro pelos meus irmãos. Eu sei que vieram pessoas aqui, Deus, com fardos, com pesos, pessoas que vieram aqui, Jesus, precisando receber algo do Senhor. E eu oro para que o Senhor derrame, Jesus, algo novo sobre a vida dos meus irmãos nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria te convidar a abrir no Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João. Você pode deixar Nós vamos ler bastante João hoje. Queria que você meditasse. João, capítulo 17, do versículo 1 até o 19. Primeiro eu quero dizer como é que nasceu essa palavra. O pastor, quando me escalou, falou: Marcos, traga uma palavra, né? O tema é livre, mas traga algo relacionado a 2026, algo profético. E eu comecei a orar, e eu comecei a olhar para mim, né? Eu comecei a sondar, né? Geralmente, no final de ano, a gente fica muito pensativo, né? O que é que eu fiz no ano de 2025? Você começa a ficar meio melancólico, né? Você começa, caramba, 2025 já está acabando. Meu Deus, não consegui emagrecer, né? Não consegui ficar rico, não consegui fazer tantas coisas. E você começa a fazer uma autoanálise e geralmente você começa a jogar o que você não fez nesse ano para o próximo. Eu não consegui fazer isso, então vai para o próximo ano. Eu não consegui fazer isso. E se você observar bem, eu acredito que tem muitas coisas que você não conseguiu mudar e já tem muito tempo. E talvez a gente precisa ir mais profundo, a gente precisa primeiro analisar e sondar o nosso coração, o porquê de muitas coisas. E esse último mês Deus tem falado bastante comigo sobre algumas coisas, e essa palavra nasceu de um discipulado que eu tive com o meu discipulador Tiago, que eu cheguei para ele com várias demandas, várias coisas, várias expectativas, e ele me falou uma coisa que gravou no meu coração. Eu senti Deus falar muito forte comigo. Ele falou o seguinte: Marcos, o importante é que Jesus te conheça. O importante é que você, naquele dia, Jesus chegue para você e diga: Marcos, eu te conheço. E aquilo gravou no meu coração e eu disse: meu Deus, é verdade. Porque muitas vezes a gente está fazendo tantas coisas que Deus não está nem aí para isso, que Deus não te pediu. Você está colocando tanta expectativa em tanta coisa que Deus não está nem aí para isso. E você está se frustrando, culpando Deus, colocando sobre Deus algo que na verdade não tem nada a ver com Ele, tem a ver com você, com seu egocentrismo, com sua vontade de fazer as coisas do seu jeito. E o Senhor começou a falar comigo sobre algumas coisas. E depois desse discipulado eu estava de férias e eu vim aqui para o turno da casa de oração. E o Senhor realmente confirmou novamente isso, através de Camila. Camila trouxe um estudo baseado em João 17. E o Senhor novamente trouxe essa confirmação sobre essa palavra, do que eu deveria
trazer. E eu orei bastante e eu creio que Deus vai falar bastante com você, amém? Então, João capítulo 17, eu queria que você orasse comigo, que você lesse comigo aí a partir do versículo 1. Diz assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a minha hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe destes. E essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Versículo 5: E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo, como o mundo existisse. Versículo 6: Eu revelei teu nome àqueles do mundo que me destes, e eles eram teus, e tu destes a mim, e eles tinham obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me destes vem de ti. Versículo 8: Pois eu lhe transmiti as palavras que me destes, e eles as aceitaram. E eles reconheceram de fato que vem de ti, e creram que me enviaste. E eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aquele que me destes, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para o Pai. Protege em teu nome o nome que me destes, para que sejam um, assim como somos um. Até aqui, depois a gente volta, né, para esse lugar. Então, esse texto me fala sobre Jesus, o caráter de Jesus sobre esse texto, porque aqui Jesus está dizendo: olha, chegou minha hora. Então ele tinha senso de propósito. Olha, o que eu tinha para fazer aqui, eu já fiz, agora eu vou para o Pai. Então Jesus estava muito bem naquilo que ele estava fazendo. E às vezes eu queria te devolver essa pergunta: será que você sabe o que Deus te chamou para fazer? Que você dizer: olha, isso aqui não é para mim, isso aqui é para mim. Eu devo ir por esse caminho, eu não devo ir por esse caminho. Então, eu aprendo muito com esse texto, né, esse senso, né, que Jesus tinha de, olha, eu vim com um objetivo específico. Outra característica que eu acho muito interessante nesse texto é que Jesus, ele caracteriza a autoridade como serviço. As pessoas às vezes se perdem. Você tem um título e você acha que aquele título te faz melhor do que as pessoas. Para Jesus era diferente. Quanto maior a autoridade que ele tinha, maior o serviço que ele tem. E ele fala: você me deu autoridade para que eu pudesse fazer conhecido. Então, quanto mais Jesus crescia em autoridade, mais ele servia. E isso é um tapa na nossa cara, porque muitas vezes nós estamos tão preocupados com títulos, tão preocupados com coisas que vão alimentar o teu ego, coisas que vão alimentar nessa carência, essa sede tua, que você se perde às vezes numa coisa que Deus não te chamou. E a lógica do reino de Deus é totalmente inversa. Aquele que quiser ser o primeiro vai ser o último. Então, eu queria que colocasse o título, já está aí, né? Que Deus falou comigo, é a suficiência de Cristo. Inclusive Manu nem sabia desse texto, ela orou exatamente sobre isso, né? Sobre Jesus ser suficiente. O pessoal aqui também na intercessão também falou sobre isso. E eu queria, né, discernir um pouco aqui sobre isso. Ao longo de 2025, você tem ideia de quantas palavras você já ouviu? Foram muitas, né? Provavelmente eu fiz um cálculo aqui, uma média assim de 52 domingos que nós teríamos aqui em 2025, né, multiplicando pelas quartas, no mínimo, você ouviu pelo menos 100 palavras. E a pergunta que fica: o que é que você absorveu dessas palavras? O que é que você mudou? O que é que te fez com que essas palavras pudessem de alguma forma te mudar? Então, o que eu quero trazer para você é que uma oratória não vai fazer você mudar. Eu chegar aqui e falar algumas coisas óbvias para você não vai mudar a tua vida. Eu chegar aqui e falar algumas verdades, algumas coisas que talvez você já ouviu tanto de Deus, não vai mudar. Como a pastora Suzy trouxe semana passada, é necessário você ter uma mudança de mentalidade e de prática. Porque Deus pode falar, teu discipulador pode falar, teu líder pode falar, a pastora pode aqui se descabelar tentando colocar na tua cabeça que tu precisa mudar. Mas se você não tomar uma postura prática de dizer, isso acaba aqui, não vai acontecer. Eu estava falando com um discípulo esses dias, eu falei: ó, cara, ou você sepulta essa coisa, ou essa coisa vai te aprisionar por anos e anos. Não adianta só você orar e dizer, tá tudo certo, você precisa ter ações práticas. Então, eu oro para que você tenha esse entendimento, né? Como a pastora Suzy pregou semana passada, você sabe o que você tem que fazer, então pratique. E eu quero que você alinhe o seu coração com Cristo, que você possa entender, cara, Cristo é suficiente.
Porque tudo aquilo que você colocar no seu coração, que é maior do que Jesus, isso é um ídolo, e você não pode ser discípulo de Jesus. Seja um sonho, seja algo profissional, seja uma faculdade, tudo aquilo que rouba o lugar de Deus, isso não pode tomar o seu lugar. E muitas vezes, né, a gente está colocando o roteiro da sua vida. Olha, Jesus, eu quero fazer isso, 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 assina aqui embaixo, por favor, e realiza isso. E Deus não é o Aladim que vai realizar os planos que você quer na tua vida. À medida que eu estava conversando com a Abner hoje no discipulado, e a gente estava fazendo, já tem muitos anos que a gente faz isso, um checklist. Sempre em dezembro a gente faz alvos para o próximo ano, né? Eu estava conversando com ele estava me mostrando, né, Marcos? Esses alvos eu coloquei no ano passado, mas eles não fazem mais sentido agora, porque eu amadureci. Eu cresci em Jesus e algumas coisas não fazem mais sentido para mim. E eu disse que massa, porque quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais algumas coisas elas vão perdendo alguns sentidos. Mas algumas coisas não vão fazendo tão... Cara, será que eu me fazer isso? Isso aqui não me satisfaz, isso não me supre mais. Então, é muito importante que nós possamos entrar nesse lugar de conhecimento de Jesus. Quanto mais próximo você chega de Jesus, quanto mais próximo você se submete à palavra de Deus, mais você começa a perder prazeres por coisas que não são de Deus. Essas coisas vão ficando mais claras. A renúncia vai doendo menos. A renúncia vai, na verdade, te dando prazer. Que privilégio renunciar coisas por causa de Cristo. Então, o primeiro ponto que eu queria falar com vocês é que nós precisamos, em 2026, conhecer a Cristo. Esse é o primeiro ponto. Porque se nós não conhecermos a quem nós servirmos, a gente vai estar simplesmente vindo na igreja como um Deus prestador de serviço. Você vem aqui, você fecha seus braços e você diz, vamos ver, que palavra é que esse cara vai trazer para mim? Vamos ver se o louvor é legal. Vamos ver essas palavras, se o louvor vai ser as músicas que eu gosto. E a gente vira um crente consumista. E eu creio, meus queridos, que nós só vamos conseguir avançar em maturidade como igreja se nós começarmos a conhecer o caráter de Cristo. Porque às vezes nós somos muito seletivos com as pessoas que nós queremos estar ao nosso lado. Nós somos muito seletivos com as pessoas que vão pregar. Nós somos muito seletivos com as pessoas que nós vamos ouvir. E aqui eu aprendo com Jesus que nós precisamos ter um coração de servo. Nós precisamos ter um coração de obediência. Não interessa quem vai pregar, não interessa quem vai ministrar louvor. Eu quero encontrar Cristo. Eu lembro quando eu me converti, ninguém precisava me dizer. Eu vinha os 3 cultos. Lá em 2015, eu vinha os 3 cultos. Não porque ninguém estava me mandando, porque eu queria mais de Deus. E muitas vezes a gente está condicionado a emoções, né? A música que eu gosto. E eu creio que o Senhor, se você só vai conseguir romper em algumas áreas, se você começar a ser radical com algumas coisas. Deus se move na nossa obediência. Deus não se move baseado em teoria. Você pode saber tudo que Deus quer fazer para você, mas se você não colocar em prática, isso não vai mudar. Então, minha oração é que em 2026 você tenha esse entendimento. Olha, eu preciso ter ações práticas nesse ano para que minha vida possa mudar de acordo com Cristo. Outra coisa que eu aprendo com Cristo também é o segredo do anonimato. Se você observar a vida de Jesus, quando ele cura, os primeiros milagres que ele faz, ele diz o seguinte, olha, não diga a ninguém. Então eu já aprendo alguma coisa aqui. Jesus não gostava de holofotes. Jesus não gostava de curtidas no Instagram. Jesus não se motivava com quantos seguidores ele tinha no Instagram, no TikTok. Ele não se movia por isso. Ele curava e dizia, olha, vá, mas não diga a ninguém. Mas era inevitável, porque a unção de Deus estava sobre ele. Então ele curava e as pessoas vinham e se espalhava. E era algo que ele não podia estar controle. Então, eu gosto muito desse conceito de anonimato, porque muitas das pessoas não veem o que você faz. Eu não vou na sua casa, eu não sei se você está fazendo devocional, se você está respondendo, sua mãe não está, se você realmente é fiel a Deus, eu não sei, mas Deus... Tá o que errado? Deus se move no secreto. Então, que você possa ter esse entendimento do anonimato. Às vezes as pessoas veem a gente aqui na frente e pensam, o queridinho do pastor, né? As pessoas às vezes, né, o pastor seleciona alguma só pessoa para pregar, mas ninguém sabe do secreto, ninguém sabe o que a gente faz, ninguém sabe, isso aqui não é nem 10% do que nós fazemos para Deus, né? Então há segredo no anonimato. Então que você possa entender que na verdade Deus nos aprova no secreto. Então não busque a aprovação externa, não busque aplauso de humanos, porque isso não vai te satisfazer. Porque quando tiver aplauso você vai, eita, legal. Mas quando não tiver, talvez você se frustre e pare. Porque liderança, servir a Deus, estar na casa de Deus,
A aprovação externa, ela não vai te conseguir que você fique nisso. Outro texto aqui que ele fala é que possamos ser um. Aqui ele fala, olha Deus, eu oro para que eles possam ser um, assim como eu sou um com o Senhor. O que é que eu entendo com isso? Unidade. No nosso meio, como cristão, às vezes a gente é muito competitivo, invejoso. Nós às vezes temos muitos sentimentos que não refletem o caráter de Cristo. Nós não conseguimos se alegrar com a vitória dos outros. A gente olha para a vitória do outro e fala, por que não eu? Por que essa pessoa está crescendo e eu não estou? Por que a célula dele está multiplicando e a minha não está? Por que essa pessoa passou num concurso e eu não passei? Nós não conseguimos olhar com ótica, glória a Deus, aquela pessoa está crescendo. Glória a Deus, ele passou num concurso, que bênção, ele está crescendo em Deus. Nós sempre olhamos por um olhar de comparação, e isso não reflete o caráter de Cristo. Nós precisamos nos alegrar como irmãos em Cristo. Isso reflete o caráter de Cristo, né? Quando nós não dependemos de outras pessoas. Que massa, nossa igreja está crescendo, células estão multiplicando. Talvez a sua não multiplicou, mas você pode se alegrar com o outro. Isso é ser um com Jesus, como ele fala. E ele fala, eu oro para que eles possam ser um, assim como eu sou um com o Pai. O que é que eu entendo? Unidade. Eu não posso estar pregando aqui e você está, ixi, meu Deus, a hora, meu Deus, cadê eu? Daqui a pouco é o jogo do Corinthians, esse cara aí não para de falar, eu quero ver o Corinthians ganhar do Vasco hoje, né? Mas veja, isso não é ser um, né? Você não está nem aí, você está dizendo, Deus, se o Senhor me trouxe aqui, se eu vim para o culto hoje, eu quero receber algo do Senhor. Eu não vim bater o ponto aqui só para dizer que eu vim, né? Então, eu entendo isso também. Paulo fala para Timóteo, olha Timóteo, procura te apresentar como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra e que não tem do que se envergonhar. Isso é muito forte, porque às vezes eu me questiono, Jesus, será que eu sou um obreiro aprovado? Que eu não tenho do que me envergonhar? Será que as pessoas não podem olhar para mim e dizer, Marcos é um obreiro aprovado? Será que eu manejo bem a palavra? Isso é muito sério, né? Porque aqui ele não está falando, olha, conquiste coisas, ele está falando, olha, procura te apresentar como obreiro aprovado. A gente canta muito aqui uma música do F-Hop, né? Se puder colocar aí o texto, por favor, Gabriel. A gente canta muito sobre conhecer, né? Fala, e eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. À medida que te conheço mais, tudo perde o seu valor. À medida que te conheço mais, tudo perde o seu valor. A gente canta isso muitos domingos, né? E aí eu fui olhar para esse texto e eu fui dizer, Jesus, será que eu estou praticando isso mesmo? Será que à medida que eu estou te conhecendo, as outras coisas vão perdendo valor? Será que tem coisas que não pode, que estão roubando o meu coração? E eu comecei a orar sobre isso, né? Esses dias eu tive uma experiência muito boa com o Senhor. Eu estava voltando, eu trabalho em Paranatama, eu estava voltando na estrada e o Senhor começou a falar comigo. Eu tive uma experiência muito forte comigo na estrada, comecei a chorar bastante. E eu disse, meu Deus, as carretas passando aqui, eu chorando nessa moto, meu Deus, me controla aqui, pelo amor de Deus, não posso morrer, né? E o Senhor começou a ministrar várias coisas comigo, me relembrou de sonhos, me relembrou de promessas, me relembrou de coisas que eu vivi na minha adolescência, me relembrou de palavras que Ele derramou sobre mim. E eu disse, meu Deus, e eu comecei a fazer um panorama, meu Deus, eu tenho títulos, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas eu não quero perder esse lugar que o Senhor tinha, essa sede. Quando eu chegava da escola, ir para o quarto, orar, falar, buscar, ler Bíblia com força, ler livros, buscar. Jesus, por favor, não me dê títulos em detrimento da Tua presença. Eu não quero crescer, eu não quero que os homens me aprovem, eu não quero que as pessoas me coloquem em lugares de autoridade, se o Senhor não me colocar nesses lugares. Eu não quero, Jesus, que as pessoas me aplaudam, mas no meu secreto eu não estou refletindo. Eu quero voltar, Jesus, aquele adolescente de 12 anos que amava o Senhor, que ia lá para o ciclo de oração da irmã Zezé e orava e pedia mais de Deus e não estava preocupado, não tinha título, ninguém conhecia. E aquilo começou a me tocar de uma forma de Jesus. Isso não me satisfaz. Eu não posso estar num lugar em que o Senhor não seja maior. E por isso o título dessa mensagem, a suficiência de Cristo. Cristo precisa ser maior do que qualquer coisa na tua vida, do que um amor, do que um sonho, do que um emprego. E se não acontecer, amém. Porque nem todo mundo nasceu para ser bem-sucedidos aos olhos humanos, meu querido, entenda isso. Mais para frente nós vamos ver um texto que a gente vai entender mais claro isso. Mas que você possa ter esse entendimento. Jesus, eu quero que o Senhor seja tudo. Eu não quero que nada tome o teu lugar do teu coração. Se eu casar, amém. Se eu não casar, também. Se eu tiver um emprego bem sucedido, amém.
Se eu passar em outro concurso, amém. Se eu passar o resto da minha vida em Paranatama, amém também. O Senhor é glorificado, o Senhor é bom, amém? Será que você pode ter esse entendimento? A hora que você saia desse lugar com esse entendimento: Deus, o Senhor já me deu mais do que eu merecia. Eu não sou digno de nada a mais. O Senhor já foi muito bom comigo. E quando eu estava escrevendo essa palavra, eu lembrei de um casal que eu convivo há mais de 10 anos aqui na igreja, e o Senhor estava falando comigo sobre eles. E quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu só lembrava deles, que é Walter e Cléa. Eu estava esses dias no escritório, Cléa estava bem animada com as multiplicações do setor dela. Ela estava, e ela veio me perguntar um negócio. Eu disse, meu Deus, ela está me perguntando, sendo que ela é referência nisso. Meu Deus, que coração humilde. E Deus estava me falando sobre isso, sobre ser fiel e excelente nas pequenas coisas. Eu vejo Walter e Cléa há muitos anos, e a vida de Walter e Cléa é trabalhar e discipular, cuidar do setor, cuidar da sua família. E às vezes a gente não vê esses anonimatos, essas pequenas coisas. E Deus estava me falando, olha, talvez as pessoas não estavam vendo muitas coisas. As pessoas só veem o que é publicitado, mas eles estão sendo aprovados. Um dia Walter me perguntou, Marcos, eu tenho tanta dificuldade em imaginar eu sendo um pastor. Eu disse, Walter, você já tem todas as características para ser um pastor. Você tem um coração, você cuida. Isso aqui, meus queridos, qualquer um pode fazer. Falar bem, o Pablo Marçal fala bem também, né? Isso aqui não faz nada de diferença. Qualquer pessoa pode chegar aqui e falar, exercer poder de persuadir você, e você sai assim chocado, mas não vai mudar a tua vida. O que muda é a palavra do Espírito Santo, é a palavra que toca, é a palavra que te muda. Você não precisa de mais uma palavra, você precisa de ações práticas que muitas vezes passa pelo anonimato. Então, eu queria que você refletisse sobre esse primeiro ponto. Coloca aí, Gabriel, por favor. Eu preciso, em 2026, conhecer a Cristo. Eu preciso, não talvez de mais títulos. Estava conversando com a Abner esses dias também, estava falando sobre isso. Talvez eu não precise de tantas coisas, assim, de maneira quantitativa, mas de qualitativa. Ou seja, de qualidade. Talvez eu não vou ler a Bíblia 12 vezes no ano, mas talvez eu precise ler uma bem lida. Talvez eu precise passar 3 meses em um texto, mas que Deus fale comigo. A nossa métrica não pode ser medida somente por coisas humanas, por quantitatividade, por números, mas o quanto que Deus falou comigo, o quanto que eu estou diferente. Então, que a gente possa em 2026, e esse é o primeiro ponto, eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso conhecer Jesus. Esses dias Deus falou tanto comigo, uma coisa tão simples. Eu tinha trabalhado o dia todo, eu fui discipular um rapaz, eu estava muito cansado, e depois eu fui discipular outro rapaz, já eram as 9 horas. E eu disse, Espírito Santo, me ajuda, eu não sei nem o que falar mais, estou tão cansado. E eu comecei a discipular ele, conversar com ele, eu não falava nada com nada. E ele falando as coisas, eu falando umas coisas, eu disse, Jesus, me ajude. E aí terminou o discipulado, e aí eu saí da casa dele e disse, Marcos, que discipulado poderoso, como Deus falou comigo. E eu disse, eu fiquei tentando imaginar, mas ele me falava uma coisa, eu falava sono já, meio assim. E quando eu subi na moto, eu falei, Marcos, não tem a ver com você, não tem nada a ver com você, você só precisa estar, deixa que eu faça o resto, né? Não tem a ver com qualidade, não tem a ver com seus dons. Quando o Paulo fala as características para ser um bispo na casa de Deus, um pastor, apenas um tem a ver com talento, o resto é tudo sobre caráter. Salvo engano, são 10 qualificações. Se alguém puder me corrigir se eu estiver errado, são 10 qualificações, apenas uma é sobre dom, o resto é tudo sobre caráter. Seja marido de uma mulher só, que não seja preso ao vinho, entre outras. Veja como Deus preza muito mais o caráter do que o talento. Então, vamos seguir. Então, o primeiro ponto é isso, que a gente possa conhecer a Cristo em 2026, né? Que Jesus possa, no dia lá, olha, eu te conheci, né? A palavra é essa, eu te conheci. Que a gente possa encontrar esse lugar. Amém? Segundo ponto, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está vivendo na nossa geração tão ansiosa, é sobre o contentamento em Cristo. Nós precisamos ser uma geração que se contenta em Cristo, porque na verdade a gente sempre está no automático, na produção. Esses dias eu estava em casa
e eu estava sem fazer nada, eu comecei a me sentir culpado. Eu disse, meu Deus, por que eu não estou fazendo nada? Eu preciso fazer alguma coisa. Meu Deus, tem tanta coisa para fazer. E eu comecei a me sentir culpado. Por quê? Porque eu não estava fazendo nada. Eu não estava conseguindo descansar. A gente às vezes não consegue descansar, tipo, não tem a ver comigo, Jesus. E eu levei isso para terapia, a psicóloga me disse, Marcos, a gente vive uma sociedade tão produtiva, que a gente fica sempre produzindo, e a gente não consegue parar, descansar, ouvir Deus. Esses dias eu saí do trabalho, eu fui para o parque, e eu fiquei olhando para o nada lá. Comecei a olhar a natureza, e eu pensei, cara, da última vez que eu vim para o parque, não tinha essa pista aqui, não tinha isso, não tinha aquilo. E Deus estava me falando, tá vendo, tem um tempinho que você não consegue descansar em mim. E eu passei lá 2 horas, só olhando para o nada, olhando a natureza, as pessoas passarem, passou um casal brigando. Aí eu disse, estão brigando. Aí eu comecei a observar a briga. Eu disse, meu Deus, que superficialidade, né? E Deus estava falando comigo, em pequenas coisas, em pequenos atos. E às vezes a gente não sabe, como uma criança birrenta, ouvir o não de Deus. Mas o não de Deus é que nos molda. Porque eu estava observando, eu fiz uma breve retrospectiva da minha vida. Eu disse, Senhor, se o Senhor tivesse me dado sim algumas coisas, provavelmente eu não estaria aqui hoje. E às vezes a gente encara o não de Deus como punição, como algo ruim. Por que que o Senhor não fez isso? E às vezes precisa a gente encarar como o não de Deus. O sim de Deus é bom, o não de Deus é bom. Bendito seja o nome do Senhor. Pelo sim, pelo não, pelo espere, por não agora, você não está preparado. Isso não é para agora, você não tem estrutura. Segure, se contente com isso que eu te dei. Isso é a boa, perfeita e agradável de Deus. A gente precisa crescer nesse lugar. Jesus, me fala em nãos. Se você observar uma criança mimada, geralmente ela foi criada com sim. Ela não sabia dizer não. E ela chega no mercado de trabalho, o chefe diz um não, briga, ela já pede demissão. Por quê? Porque ela não foi aprendida, ela não aprendeu, na verdade, a superar e a ouvir nãos. A métrica de sucesso de Cristo é totalmente diferente. O último é o primeiro, aquele que quiser ganhar vai perder. E às vezes a gente não entende isso. Se a gente observar a vida do apóstolo Paulo, se o apóstolo Paulo vivesse hoje, provavelmente ele seria estereotipado como alguém fracassado. Era alguém que vendia tendas, ia para um lado do outro. Ele tinha todos os títulos possíveis. Ele é um cara intelectual. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, um grande judeu. Mas ele decidiu renunciar a tudo isso para viver o que Cristo tinha para ele. E provavelmente aquela sociedade encarava ele como um fracassado. Será que você consegue viver com a ideia das pessoas te dizendo, olha, você é um fracassado, mas Cristo dizer, você está na boa, perfeita vontade de Deus? Será que você consegue viver com isso? Será que você consegue entender isso? Caramba, as pessoas estão dizendo que era para mim fazer isso, era para mim fazer um curso superior, fazer doutorado, mas eu não estou fazendo isso, eu estou em missões, eu estou cuidando da minha célula. Jesus, será que eu sou um fracassado? Então a gente convive sempre com isso. Pode botar esse versículo aí, Gabriel, por favor. Sentado, Jesus chamou os 12 e disse, se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Essa é a métrica de sucesso de Cristo. É ser o último, é servir a todos. É aquele que quando todo mundo vai embora, você está aqui, ajudando nas cadeiras. É aquele que pregou, mas também está ali recebendo. É aquele que faz as coisas e ninguém está vendo. Esse é aquele que é grande no reino de Deus. Olha essa frase que eu coloquei aí. Pode colocar, por favor, Gabriel, essa frase. Se Deus não te der mais nada, você ainda teria mais do que você merece. Se você tem esse entendimento, se Deus não te der mais nada, se você morrer hoje, se Deus disser, olha, acaba aqui, você ainda assim tem mais do que você merece. E eu fiz um trabalho mais braçal esses dias, eu estava pensando, meu Jesus, eu estava reclamando do meu trabalho muitos meses. E o trabalho desse rapaz é fazer isso todos os dias, 8 horas por dia. E Deus estava me corrigindo sobre isso. Seja grato, porque sempre que a gente consegue algo, a gente quer mais. É que nem aquela criança que queria muito um Play 2, aí ganha um Play 2, aí joga a semana todinha e depois deixa pra lá. Não me satisfaz mais. Veio essa outra frase aí também. Satisfação não é Deus te dar tudo o que você quer.
satisfação é você ser pleno com tudo que Deus te deu. E isso é muito verdade, porque muitas vezes a sua métrica tem muita relação, como eu falei, com outra pessoa. O ministério de outra pessoa, a vida profissional de outra pessoa. Aquela pessoa está fazendo isso e isso e isso. Certo, mas o que é que Deus te pediu para fazer? Será que você consegue ver beleza nisso? Senhor, obrigado pelo meu emprego. Obrigado pelos meus R$ 1.518 que alimenta a minha família. Obrigado, Jesus, pela minha motinha velha que já está caindo. Eu tenho um transporte. Obrigado. Obrigado por aquilo que o Senhor tem me dado. Obrigado, Jesus, pela minha saúde. Obrigado pela minha família. A gratidão atrai a bênção de Deus. Eu queria que você abrisse comigo lá em João capítulo 4. Só voltar o texto. João capítulo 4. É um texto muito conhecido, mas eu queria trazer alguns princípios que eu acho que são interessantes para que nós possamos meditar. João capítulo 4, versículo 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Versículo 4. Fixa o que ele diz aqui no versículo 4. Era necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço e isso se deu por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco dessa água. Os seus discípulos também tinham ido à cidade comprar comida. Versículo 9. A mulher samaritana lhe perguntou: como o senhor judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Versículo 10. Jesus respondeu: se você me conhecesse, olha lá o ponto 1 de novo. Se você me conhecesse, o dom de Deus a quem lhe está pedindo água, você teria pedido e eu lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com quem tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço desse água? Versículo 13. Quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água viva. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, pois preciso voltar. Ele disse: vai e chame seu marido de volta. E ela falou: não tenho marido. Disse Jesus: você falou corretamente, você não tem marido. O fato é que você já teve 5, e um homem com quem você agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Até aqui, esse texto é muito conhecido, você provavelmente já viu ele. E eu gostei muito de uma analogia sobre esse texto que eu vi do pastor Daniel Lara. O pastor Daniel Lara é um pastor muito relevante na nossa nação. E ele trouxe uma analogia muito interessante. Ele falou que, se você observar no texto, ela fala que essa mulher, ela teve 5 homens, e o 6º, que ela estava agora, não era seu marido. Então ela já provou de tudo. Ela já teve marido sanguíneo, fleumático, melancólico, mais calmo, menos calmo, né? De tudo. Então ela já provou da multivariedades que poderia ter. Isso não pôde satisfazer ela. E ainda teve o 6º. E ele fala, o pastor Daniel, que 6 tem a ver com egocentrismo, de um homem no centro. Tanto que o anticristo, o número dele é 666. Ou seja, um homem no centro 3 vezes. E quando Jesus encontra a borda dessa mulher, o pastor Daniel enfatiza: olha, você já teve 5, você já teve os 6 agora, mas chegou o 7. E o 7 é o número de perfeição. E o 7 é aquele que vai te satisfazer. Você não vai precisar mais beber. Você não vai precisar procurar mais o que você estava buscando com expectativas humanas. Chegou o 7, chegou a perfeição, chegou aquele que vai te satisfazer. Amém? Então, essa mulher estava buscando em coisas humanas aquilo que somente Cristo poderia dar para ela. Filipenses capítulo 2, versículo 7, diz o seguinte: antes, isso aqui é Cristo, antes esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens, sendo encontrado em figura humana. Humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui nós estamos falando sobre Jesus, Filho de Deus, que
tinha toda a autoridade vinda do céu. Ele se humilhou, se colocou num lugar, né, de humildade e foi crucificado até morte de cruz. Se o nosso Senhor se colocou nesse lugar, nós precisamos aprender muito ainda, porque às vezes nós estamos muito presos no nosso egocentrismo, naquilo que só eu sei fazer isso aqui só dá certo se eu fizer, e não. Outro texto, Filipenses 4:4, diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Nós estamos falando de Paulo, preso, depois de pregar a várias regiões, depois de ser perseguido, depois de ter todo um contexto, de todo mundo falando que ele é fracassado. Ele fala, alegrai-vos outra vez no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Isso nos ensina bastante nas pequenas lutas que nós passamos no nosso dia a dia, nas pequenas coisinhas. Talvez você não teve um dia tão legal e você começa a murmurar. Talvez aquele seu discípulo está lhe fazendo raiva e você começa a dizer: por que o Senhor me deu esse discípulo? Por que o Senhor me deu essa célula? Por que o Senhor me deu esse emprego? E aqui a gente vê um bom exemplo para que nós podemos nos alegrar em Deus. Então, nós precisamos, meu querido, em 2026, entrar nesse lugar de contentamento em Cristo. Se Deus é o senhorio da sua vida, se Deus é mais importante que tudo, primeiro você precisa conhecê-lo mais. E à medida que você vai conhecendo mais, algumas coisas vão perdendo sentido para você. Em segundo lugar, você precisa estar contente em Cristo. Seja preso, seja aqui pregando, seja numa favela, seja no seu local de trabalho, aonde for, precisa haver contentamento em Cristo. Você precisa ser feliz com aquilo que Deus te deu. Porque qualquer outra forma disso é murmurar e dizer que Deus não fez correto. Toda vez que você murmura contra Deus, está dizendo: Deus, o Senhor não está fazendo da maneira correta, eu faria melhor. O Senhor não está olhando para mim, o Senhor está esquecendo de mim. Porque muitas vezes nós nos atrelamos a somente os processos, a gente não vê lá na frente. Então, minha oração é que você saia desse lugar com esse entendimento: eu preciso estar contente, e o contentamento vai agradar a Deus. Nós nunca vamos ser abençoados em áreas que nós não conseguimos descansar. Se você não consegue descansar em algumas áreas da tua vida, o Senhor não vai agir. Porque, primeiro, Ele não vai agir baseado na sua ansiedade. Ele não vai agir baseado na sua murmuração. Ele vai agir baseado na sua obediência e baseado na sua fé nele. Se esses princípios não tiverem muito bem enraizados no seu coração, você vai permanecer em círculos por muitos anos da tua vida e atribuindo a Deus algo que é exclusivamente seu. E por último, eu queria falar sobre, depois de nós conhecermos a Cristo, depois de nós estarmos num lugar de contentamento em Cristo, eu queria finalizar falando sobre isso, que nós possamos ter um alinhamento com o propósito de Deus. Eu falei lá no começo sobre isso, eu queria repetir, que às vezes você está colocando Deus como apenas a pessoa que vai carimbar aquilo que você quer, e é necessário que haja um alinhamento entre o propósito de Deus e você, porque senão você está indo na direção e a pessoa está indo para outra. Você está querendo uma coisa e Deus está com outra perspectiva. Eu queria que você abrisse e continue em João. Hoje a gente só vai ler João. João capítulo 9. João capítulo 9. Aqui nós temos um ótimo caso de alguém que era, aos olhos humanos, fracassado. Alguém que era, aos olhos humanos, amaldiçoado. Alguém que tinha pecado. Alguém que era visivelmente humilhado todos os dias. Por quê? Ou ele pecou, ou a família dele tinha pecado. E Jesus começa a trazer algo diferente sobre esse homem. João capítulo 9, versículo 1. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Ele nasceu cego para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Não tinha relação com o pecado dele, com os pais dele. Tinha a ver com: eu quero cumprir o meu propósito na tua vida, você sendo cego. Isso é difícil compreender, né? Eu quero cumprir o propósito na tua vida, você ganhando um salário mínimo. Eu quero cumprir o meu propósito na tua vida, talvez você não indo a grandes centros. Eu quero cumprir o meu propósito na tua vida, você sendo rejeitado, traído, pessoas te humilhando. Isso é o que Jesus está dizendo. Não é um roteiro igual para todo mundo.
Então, eu queria te desafiar, coloca o roteiro da tua vida para que Cristo possa escrevê-lo. Rasga hoje. Deus, eu queria fazer isso, mas não faz mais sentido para mim. Jesus, eu estava tanto querendo isso, mas Senhor, faça o que o Senhor quiser na minha vida. Eu queria tanto ir para Paris, para a França, mas Senhor, o que o Senhor quiser na minha vida, eu aceito. Eu queria tanto, Jesus, viver numa casa muito boa, com piscina, 7 suítes, que eu pudesse ver uma vista todo dia, mas Senhor, se o Senhor me deixar naquele apartamentozinho com 2 quartos, eu já vou estar contente no Senhor. O Senhor vai ser suficiente. Eu não me moldo por aquilo que o Senhor pode me dar, eu me moldo por aquilo que o Senhor é. E talvez você tenha que perder mesmo algumas coisas, porque aos olhos humanos talvez você tenha que perder, mas aos olhos de Deus talvez você vai ganhar. Eu observei um caso esses dias, já falei outra vez aqui que eu ministrei, mas esse caso sempre em mim traz um senso sobre essa geração. Tem um influencer muito famoso, que vocês conhecem, né? O Whindersson Nunes. Esse cara, ciclicamente, ele se reinventa em coisas ruins. Para quem não sabe, o Whindersson, ele foi crente já, se desviou e ele começou a ser influenciado digital e ficou muito famoso. E ele tem tudo basicamente que as pessoas dizem que é necessário para alguém ser plenamente feliz. Ele tem seguidores no Instagram, ele tem muita grana, ele faz as pessoas rirem, as pessoas gostam de estar com ele, mas ele não se sente pleno. Tanto que ele se internou numa clínica psiquiátrica porque ele não via sentido na vida. Então isso nos traz um certo... Poxa, ele tem tudo que a galera diz que é necessário para ser alguém feliz, mas ele não é feliz. Isso mostra, queridos, que Deus, Ele é único na sua vida. Ele tem algo específico para você. E esses dias eu vi um podcast dele, ele questionando até a sua identidade. Ele disse que agora tem outro tipo de desejo, né? Outro tipo de apreço sexual. E eu disse, meu Deus, o que é que fez esse cara mudar tanto? Falta Cristo nele. Então, você precisa descansar nesse lugar, sabendo que eu não sei como é que vai ser o amanhã, mas eu sei que o Senhor estará lá. Eu não sei se vai ser feliz, talvez tenha lágrimas, mas eu sei que o Senhor vai estar no meu amanhã. E isso faz todo sentido. Jesus, se o Senhor estiver no meu amanhã, eu vou estar tranquilo e descansado. Eu vou estar no barco. As tempestades podem vir, os discípulos podem estar falando, pessoas podem estar falando que vai afundar, mas eu vou estar tranquilo, porque o Senhor vai estar no barco. Amém? O Senhor vai estar no barco. Eu queria terminar com esse texto de Jeremias 29:11. É um texto que sempre fala muito comigo, que fala sobre um Deus que fala, que ama e que tem um propósito na nossa vida. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, declara o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar, não de causar dano. Planos de dar a você esperança e um futuro. Esse é o coração de Deus. Talvez você não pode estar entendendo algumas coisas que estão acontecendo na tua vida, mas saiba que esse é o coração de Deus. Planos de vida e não de morte. Planos de dar a você um futuro. Ele só quer que você submeta toda a sua vida a Ele. Jesus, o que o Senhor quiser, eu estou disponível. O Senhor é suficiente. Uma faculdade não vai me suprir, um casamento não vai me suprir, distrações não vão me suprir. Às vezes eu vejo pessoas que eram tão intensas na igreja, tão fervorosas, estavam em tudo, casou, morreu. Eu disse, meu Deus, me livre disso. Eu não quero, Deus, que as tuas bênçãos tomem o lugar que somente é teu. Jesus, não me coloque nesse lugar. E eu oro para que você saia desse lugar hoje com esse entendimento. 2026, que o Senhor esteja no centro. Eu quero amar o Senhor mais do que qualquer outra coisa. Jesus, se tiver lágrimas, amém. Se tiver sorrisos, amém. Mas eu só quero que o Senhor esteja lá. Se o Senhor estiver lá, vai estar tudo bem, Jesus. A crucificação de Jesus tem um simbolismo muito grande. João estava aos pés de Jesus na cruz. Os outros discípulos estavam esperando talvez algum milagre, que ele saísse da cruz, que os anjos viessem socorrer ele, mas João tinha entendido o que estava acontecendo ali. Então, queria te convidar a ficar de pé, a gente vai orar nesse momento. Pode colocar o título, por favor. Nós vamos ter um tempo também de adoração para nós encerrarmos. Eu sei que
esse culto, eu tenho um total entendimento no Senhor que Deus tem algo específico para algumas pessoas nesse lugar. Não há à toa alguns alinhamentos que tiveram nesse culto, sem qualquer tipo de programação. Eu não conversei com Manu, eu não conversei com Pedro. Pedro leu aqui um texto que Deus tinha falado comigo ontem, Apocalipse 4. Sobe para cá que as coisas vão ser diferentes. E eu sei, se você quiser ir embora, não tem problema, você pode ir embora, né? A gente não vai te prender, a gente já passou a tua horário. Mas se você sente que o Senhor tem algo para derramar na tua vida, né? Eu sei que o Senhor vai falar com você hoje. Então feche seus olhos, pode apagar as luzes, nós vamos estar ministrando aqui um louvor. Eu sei que o Senhor tem algo para derramar. Então peça ao Senhor: Jesus, que eu seja suficiente, que o Senhor seja suficiente na minha vida. Comece a orar no seu lugar. Comece a orar no seu lugar. Comece a declarar. Comece a dizer: Jesus, que o Senhor seja o único Deus. Eu não quero estar preso às distrações desse mundo. Se puder ligar o microfone de Abner, por favor. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Fora de ti, nada desejo, Senhor. Começa a declarar isso no seu lugar. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de ti, nada desejo, Senhor. E se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de ti, nada desejo, Senhor. Sim, Jesus. E se eu tenho a ti, eu tenho tudo. Começa a declarar isso no seu lugar. Ah, Jesus, o Senhor é suficiente. Fora de ti, Não estamos presos às tuas bênçãos. Não estamos condicionados àquilo que o Senhor pode fazer. Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Comece a orar no seu lugar. Comece a falar. Comece a liberar. Seja ativo, meu querido. Ore no seu lugar. Diga: Jesus, eu quero ser aquilo que o Senhor quer na minha vida. O Senhor é suficiente. Chora, se você ora em línguas, comece a orar em línguas. Comece a trazer à existência a manifestação da glória de Deus. Chora, minha plenitude, Cristo Jesus, és minha plenitude. Se eu tenho a ti, eu tenho todo, meu amado, meu tesouro. Além de ti, nada desejo, Senhor. Se eu tenho a ti, eu tenho todo, meu amado, meu tesouro. Fora de ti, nada desejo, Senhor. Eu queria te convidar profeticamente. Se você quer que o seu 2026 seja diferente, vem aqui à frente. Vem aqui à frente, nossos pastores vão orar com você, nossos supervisores vão orar com você. Se você quer que o seu 2026, Cristo esteja nele, vem aqui à frente. Nós não estamos condicionados à hora. Vamos respeitar a presença manifesta de Deus. Chora, ah, Jesus, o Senhor é o nosso maior tesouro. Comece a orar no seu lugar. Comece a pedir a suficiência de Cristo. Diga: Deus, o Senhor é suficiente. Nos dias bons, nos dias maus, nas lágrimas. Chora, o Senhor está efetivando aquilo que Ele começou nesse culto. Você não vai sair desse lugar sem o Senhor efetivar aquilo que Ele quer na tua vida. O Senhor vai derramar algo sobre você hoje. Você não vai sair daqui sem que o Senhor te toque.
Assim como Jacó disse: eu não sairei daqui até o Senhor me abençoar. Eu não serei mais chamado de enganador. Começa a profetizar sobre o seu 2026. Começa a trazer a existência. Jesus, eu trago o meu 2026. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Começa a profetizar. Começa a subir incenso agradável ao Senhor. Me envolva na tua história, minha vida pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida. Me envolva na tua história, minha vida. Meu Deus, Eu sinto da parte do Senhor que você vai precisar sepultar algumas coisas. Comece a orar, o Senhor vai te revelar coisas que vão ficar em 2025. Comece a sepultar no reino espiritual coisas que vão ficar no 2025. Diga: Deus, eu não quero mais estar preso a isso. Deus, eu não quero mais estar preso a esse apego emocional, a essa pessoa, a esse vício. Jesus, fica em 2025. Não irá comigo, Jesus. Comece a sepultar. Diga: Deus, leva, Jesus. Dissipa que os teus ventos sopre, Jesus. Sopre, Jesus. Sopra, Jesus. Fica em 2025. Toda poeira, toda palha seja cessada em nome de Jesus. Todo vício, toda prisão na mente, toda prisão, toda opressão demoníaca, eu sinto o Senhor renovando sonhos. Comece a sonhar, comece a declarar sobre o seu 2026. Ah, Jesus, obrigado, Jesus, pelo meu 2026. Comece a profetizar, traga a existência. Obrigado pela minha faculdade, obrigado pela minha vida profissional. Obrigado, Senhor, pela minha família. Obrigado pela salvação. Mas principalmente, Jesus, obrigado porque o Senhor é suficiente. Obrigado porque há suficiência no nome de Jesus. Ah, Jesus. Quando tudo estava escuro, Jesus, o Senhor estava lá. Quando tudo estava escuro, o Senhor estava lá. Quando havia rejeição, o Senhor estava lá. Quando havia traição, o Senhor estava lá. Quando eu fui incompreendido, o Senhor estava lá. Quando as feridas desse mundo estavam tão evidentes, o Senhor estava lá. Ah, Jesus, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Ele está aqui, meu querido. Sinta o Senhor aí no seu lugar. Sinta o Senhor indo nos mais profundos lugares. Sinta o Senhor te tocando. Meus queridos, tem coisas que apenas alguns minutos desfrutando da glória de Deus é suficiente. Alguns minutos exposto à glória de Deus é suficiente. Há tantas coisas. Sinta aí no seu lugar o Senhor te tocando. Chora, seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito de Deus.
sobe para cá, assim como está em Apocalipse 4. Saia desse reino natural, saia da superfície, saia das comparações humanas, saia da inveja, sobe para cá, a visão é diferente. Vem ver, meu filho, da ótica que eu tenho. Sobe para cá, vem ver como é diferente. Venha ver como as coisas começam a perder sentido, começam a perder valor. Sobe para cá, vem ver da minha ótica, vem ver da minha perspectiva. Chora, intensifica, Jesus, a tua presença nesse lugar. Intensifica, Deus. Oh, Jesus, nós não estamos limitados, condicionados, nós queremos mais. Assim como Jacó lutou, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Ah, Jesus, muda a minha identidade nessa noite. Eu não sou mais enganador. Muda a minha identidade no reino celestial. Chora, restaura os meus sonhos. Alinha o meu coração com Deus, Jesus. Tira todo laço de religiosidade, todo apego a práticas religiosas. Devolva, Jesus, a nossa fome, a nossa sede. Devolva, Senhor, aquele garoto de 12 anos. Senhor, devolva aquele garoto que só queria te buscar. Jesus, devolva as lágrimas que esse mundo roubou, Jesus. Por favor, Deus, não nos deixe embriagados com as distrações desse século. Não nos deixe embriagados com os sonhos que imprimiram no nosso coração, mas que não são do Senhor. Não nos deixe, Jesus, embriagados a ponto de não termos discernimento que o Senhor é mais importante do que tudo. Eu sinto que o Senhor está dando algumas palavras para algumas pessoas. Comece a derramar. Você já recebeu, mas comece a derramar, comece a profetizar. Nós lemos aqui nessa palavra que é desejo do Senhor que possamos ser um, assim como Ele é com o Pai. Comece a declarar, procure alguém, comece a orar, comece a liberar as palavras celestiais. O Senhor tem algo para derramar. Seja o instrumento nessa noite. Nada mais que